Instauração do processo referente à representação número 22 de 2025 do Partido dos Trabalhadores em desfavor do deputado Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, e sorteio de nomes para compor a lista tríplice destinada à escolha do relator. Instaura-se o processo disciplinar número 21 de 2025 nos termos da resolução número 25 de 2001, modificada pela resolução número 2 de 2011, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar e o regulamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Desse ciência ao deputado representado, disponibilizando-lhe cópia integral da respectiva representação. Passo a leitura dos nomes dos membros deste Conselho que atendem aos requisitos para participarem do sorteio para escolha do relator para este processo. Delegado Marcelo Freitas, União Minas Gerais. Deputado Júlio Arcoverde, PP Piauí. Deputado Acácio Favacho, MDB Amapá. Deputado Ricardo Maia, MDB Bahia. Deputado Castro Neto, PSD Piauí. Deputado Zé Haroldo Catedral, PSD Roraima. Deputado Albuquerque, Republicanos Roraima. Deputado Gustinho Ribeiro, Republicanos Sergipe. Deputada Nelly Aquino, Podemos, Minas Gerais. Deputado Josenildo, PDT Amapá. Deputado Chico Alencar, PSOL, Rio de Janeiro. Deputado João Leão, PP Bahia. Deputado Fausto Santos Júnior, União Amazonas. Deputado AJ Albuquerque, PP Ceará. Deputado delegado Fábio Costa, PP Alagoas. Deputado Gutenberg Reis, MDB, Rio de Janeiro. Deputado Ricardo Aires, Republicanos, Tocantins. Deputado Dr. Victor Linhares, Podemos, Espírito Santo. Deputada Duda Salabert, PDT, Minas Gerais. E deputado Paulo Lemos, PSOL, Amapá. Deputada Duda Salabert, PDT, Minas Gerais. Deputado Paulo Lemos, PSOL, Amapá. E deputado delegado Marcelo Freitas, União, Minas Gerais. Designarei o relator posteriormente. Observação aqui sobre esse processo. A atuação do deputado Eduardo Bolsonaro tem respaldo na Constituição Federal. Artigo 49, inciso 11. Preservar o mandato. Preservar os trabalhos da Câmara dos Deputados. O Eduardo Bolsonaro é deputado federal eleito. O mais votado da história do Brasil. Membro da família Bolsonaro, que é extremamente perseguida pelo atual governo do Brasil. Eu quero relembrar os deputados, eu não estava aqui, eu não tinha mandato, mas entre março de 2020 e outubro de 2021, todos os senhores que tinham mandato trabalharam de home office, não presencial. 1 ano e 7 meses. Ou seja, não existia necessidade de presença física na Câmara dos Deputados para o exercício do mandato eletivo. É a questão, deputado Paulo, que a gente analisa agora, não é questão de faltas do deputado Eduardo, né? Não é o exercício, né? Aqui a questão é uma denúncia do Partido dos Trabalhadores, né? Sobre, eu até posso lê-la aqui, né? Em diversos canais e plataformas, o representado teria lançado difamações sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, denominando os milicianos tocados ditadores. Além disso, em entrevista à CNN, o deputado Eduardo Bolsonaro teria declarado, aspas, sem anistia para eleger Bolsonaro não haverá eleições em 2026, fecha aspas. Então, essa não quer dizer com falta. Que, por sinal, pediu licença sem vencimentos, alegando necessidade de tratar de assuntos particulares nos Estados Unidos. Isso está documentado. O que vimos, nós que representamos contra a sua excelência, é que ele foi de tratar de ataques à soberania nacional, dizendo que a sua influência junto ao presidente Donald Trump, esse que abraçou efusivamente o presidente Lula hoje, dizendo que a química entre eles foi excelente e terão conversas, já de acordo com o presidente norte-americano, que na ONU foi muito rebaixado no seu discurso, contrastando com o discurso de estadista do presidente Lula. Mas, de qualquer forma, Eduardo Bolsonaro, o deputado remoto, disse que estava lá e afirmou e reafirmou para tramar contra o que consideramos interesse nacional do Brasil. O que o deputado Eduardo Bolsonaro vem fazendo desde fevereiro é trabalhar contra o Brasil, anunciar medidas que agridem a soberania nacional. Ele hoje é a vergonha do parlamento brasileiro, ele hoje é um parlamentar que, para o bem da nossa Câmara Federal, da história democrática, ele tem a obrigação de ser
analisado todo o processo e tomada todas as medidas. Feriu completamente o juramento desta casa, o regimento desta casa e a nossa Constituição. Nós estamos diante de uma situação muito grave e que a Câmara dos Deputados precisa dar resposta. Eu quero, em primeiríssimo lugar, lembrar que no capítulo 2º do nosso Código de Ética Parlamentar, aqui no artigo 3º, define os deveres fundamentais de um deputado. E o inciso 1º, diz objetivamente: promover a defesa do interesse público e da soberania nacional. Interesse público e soberania nacional. Poderíamos, inclusive, abordar o inciso 2º, que diz respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis e as normas internas da Casa e do Congresso Nacional. E a continuidade, no 3º, que é zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições democráticas e representativas e pelas prerrogativas do Poder Legislativo, exercendo o mandato com dignidade. Todos esses incisos do artigo 3º estão violados por Eduardo Bolsonaro. Chegamos agora ao momento que nós queríamos, como disse o deputado João Daniel, não por qualquer atitude persecutória, mas porque se são esses os deveres fundamentais de um deputado federal ou deputada, nós somos aqueles e aquelas que precisamos zelar pela instituição, zelar pela Constituição, zelar pela legalidade e zelar pelo Brasil. Hoje o presidente Lula faz um pronunciamento, na ONU fez o seu pronunciamento, em seguida o presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump. Que bom se tivermos agora um caminho de diálogo, que é o que mais o Brasil busca. Mas como é triste ver um parlamentar desta casa atuando para a obstrução deste diálogo. Nosso Brasil teve algumas ditaduras e que bom, superamos esse momento que nós não aceitamos que voltem mais. E a democracia é o bem mais precioso que o povo brasileiro pode ter. No momento que um parlamentar eleito pela nossa gente, eleito pelos trabalhadores brasileiros, sai do país, deixa o seu mandato, abandona o seu mandato e se articula com uma potência estrangeira para atacar a nossa soberania, para atacar a nossa economia, para atacar os empregos brasileiros. Esse parlamentar não pode representar os brasileiros. Isso está explícito na Constituição, isso está explícito no nosso Código de Ética, e isso tem a ver com a dignidade do próprio parlamento, com a moralidade do próprio parlamento. Minha gente, estamos diante de um dilema histórico no nosso país, e esse Conselho de Ética vai se debruçar sobre um elemento importante desse dilema. De que lado o parlamento vai estar? Ao lado do povo brasileiro ou ao lado de Donald Trump? De que lado o Conselho de Ética vai estar? Ao lado da economia brasileira ou ao lado de um país que decidiu ameaçar, inclusive militarmente, o nosso país, caso golpistas não fossem anistiados? De que lado o Conselho de Ética vai estar? Ao lado do bem maior do nosso povo, que é a democracia, que são as liberdades democráticas, ou ao lado de um deputado que escolheu atacar o país se articulando com os Estados Unidos?